Podem deixar aí abertos, João, capítulo 1, vamos ver os versículos 6 a 14. Se alguém precisar de uma Bíblia, pode levantar a mão que nós entregamos Bíblia. Nós vamos ler o texto à medida que vamos avançando com a pregação, por isso deixem aberto nesse texto de João, capítulo 1. Hoje é o domingo da Epifania, o domingo em que nós reconhecemos que Deus se faz presente e vamos ver o que é que isso significa ao longo desta manhã. O primeiro domingo do ano, o domingo em que reconhecemos que Deus se torna visível para um povo. Mas gostava de vos perguntar, quantos de vós têm telemóvel? Pelos vistos não todos, mas... Quantos de vocês têm televisão? Fiquem descansados, não vos vou perguntar quantos de vocês leram a Bíblia hoje de manhã. Mas a verdade é que nós somos constantemente inundados por ecrãs e por luz nos dias de hoje. O nosso problema no dia de hoje, aos dias de hoje, não é a falta de informação. Todos nós somos inundados e vivemos debaixo de um paradoxo. Nunca houve tanta luz, nunca fomos tão inundados por ecrãs, por notícias, por bloggers, por coaches, por inteligência artificial. Nunca houve tanta informação disponível, mas ao mesmo tempo nunca vivemos numa época da humanidade onde as pessoas se sentissem mais perdidas do que hoje. Hoje, com um patamar de conforto tão elevado no mundo ocidental, há uma grande percentagem de homens e mulheres que não sabe para onde é que está a caminhar, que não sabe o que quer alcançar, que não sabe qual é que é a meta, e mais difícil do que isso, que não sabe quem é, que não se consegue definir e que não tem metas diante de si. Isto realmente é um paradoxo, porque num momento da história em que há tanta informação, em que há livros sobre tudo e mais alguma coisa, a essência do ser humano parece estar a esvair-se dentro da própria humanidade. Há luzes que nos inundam. Só que o que nós estamos a chegar à conclusão é que essas luzes não nos dão resposta à questão mais fundamental. Qual o objetivo da nossa existência? Quem é que somos nós? E isso faz com que, dia após dia, nos afundemos em nós mesmos. Aquilo que são os nossos problemas, os nossos dilemas, tornam-se o centro da nossa vida. Porque achamos que se resolvemos os nossos dilemas, encontramos um sentido para a vida. E na realidade, o que nós estamos a chegar à conclusão, e aí que a Bíblia nos diz desde Gênesis, é que não é resolvendo os nossos problemas, as nossas circunstâncias, que nós encontramos resposta para a nossa existência. A resposta para a nossa existência não depende nunca das nossas circunstâncias. E é precisamente nesse cenário que o texto de hoje faz sentido. É dentro deste cenário que este texto chega a um povo que também está perdido, que há 400 anos que não tem texto escrito, que não tem voz profética. Há 400 anos que sente que Deus se esqueceu de si. E se nós formos ver os textos de Jesus, nós vamos encontrar homens e mulheres que na verdade sentem que Deus se esqueceu deles. Que os rituais não dão resposta às suas questões mais profundas. João começa então por dizer que a resposta mais radical que nós podemos alguma vez dar a alguém é que há uma luz que é verdadeira, e que essa luz vem ao mundo e está disponível para todos nós. Não são as pequenas luzes que nós vamos encontrando. Eu não estou a dizer que nós, em determinado momento, não precisar de apoio médico, psicológico, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que todas as luzes que o mundo pode fornecer não nos vão dar aquilo que é mais importante na nossa vida. A nossa identidade junto do Pai.
Hoje celebramos o culto da Epifania, a forma como Deus se dá a conhecer e como Deus se manifesta. Mas esta manifestação, por si só, não garante a nenhum de nós a consciência de quem nós somos. Há necessidade de haver um passo de fé da nossa parte e de aceitação. Então, vamos começar. 1 de João 1, versículo 6 a 9. Apareceu um homem enviado por Deus, chamado João. Este homem veio como testemunha, para testemunhar da luz, a fim de que todos crescem através dele. João não era a luz, mas apenas uma testemunha para que essa luz pudesse ser conhecida. Mais tarde, veio aquele que é a verdadeira luz para brilhar sobre todo o ser humano. O texto de hoje começa com uma afirmação inesperada. Apareceu um homem enviado por Deus e chamava-se João. Não era Zacarias, como se lerem a história de Mateus e de Lucas vão compreender, não era o filho de Zacarias, era João, e foi assim que ele foi apresentado ao mundo, e foi assim que ele nasceu. Mas ele vem, não como luz, ele vem para dar testemunho da luz. Ele é enviado para trabalhar mentes e corações, para se prepararem para receber aquele que vem transformar realmente a vida de homens e mulheres. Então, João Batista não era a luz. Ele não veio para resolver um problema. Ele não veio para salvar os seres humanos. Ele não veio para nos tirar da miséria. Ele não veio para transformar a vida do povo. Ele veio para quê? Para preparar os corações para receber aquele que tem poder para salvar. Esta lógica atravessa toda a Bíblia. Deus raramente inicia grandes transformações com poderes sobrenaturais. Normalmente, Deus chama homens e mulheres para serem a voz daquilo que Ele quer transmitir ao seu povo. Chama homens frágeis para falar a pessoas frágeis. Homens e mulheres que têm lutas diárias para falar a homens e mulheres que têm lutas diárias. A maior parte da história é-nos apresentada desta forma, a história bíblica. Vejam, pensem só em dois casos. Moisés, diante do povo escravizado do Egito, um homicida que fugiu, que abandonou o seu povo e que volta, reconhecendo a sua fragilidade e de onde saiu, para quê? Não é para ser o libertador. Moisés não é o libertador. Quem é o libertador? É Deus. Ele é apenas o mensageiro da libertação. Se olharem para os profetas do Antigo Testamento, e aí podíamos fazer uma lista enorme. Nós estamos a falar de homens que vêm falar em nome de Deus num contexto de idolatria, de injustiça, de guerra. Eles não são a solução. Eles trazem o que é a solução de Deus. E podíamos continuar, porque a história bíblica é feita de homens e mulheres que são chamados para que as pessoas frágeis e perdidas encontrem o caminho de regresso à casa do Pai. João Batista está nesta linhagem de homens que são chamados para, através da sua fragilidade, levar a mensagem de Deus àquele que está à sua frente. E surge João Batista num momento de enorme confusão. O povo estava completamente perdido. Há 400 anos que a voz de Deus não era escutada. O povo vivia de rituais, mas parecia que faltava avivamento. Não havia um coração a arder por Deus. As pessoas faziam o que sempre fizeram, há 400 anos que faziam dessa forma, e apesar de não haver um coração a arder, as coisas estavam mais ou menos a funcionar. E às vezes nós contentamos-nos com as coisas mais ou menos a funcionar. Preferimos manter as coisas como estão do que ver as coisas piorar. O problema é que se não damos o espaço para o Espírito Santo trabalhar dentro de nós, não damos a possibilidade não das coisas piorarem, mas também não vemos a presença de Deus a agir de forma transformadora e enorme nas nossas vidas. Então chega João a este ponto desta cultura. João vem para quê? Para testemunhar, diz o texto, da luz.
a fim de que todos crescem através dele. Ele vem para testemunhar, para apontar para a luz, para apontar para Jesus. Para quê? Para que todos crescem nele. Grande responsabilidade, a de João. No fundo, é a nossa responsabilidade no dia de hoje. Nós não somos chamados a salvar ninguém. Não somos chamados a salvar as nossas casas, não somos chamados a salvar os nossos bairros, os nossos locais de trabalho. Somos chamados a apontar para a luz. A pergunta que devem fazer-se nos dias de hoje não é se vocês estão a levar a salvação às pessoas, é se vocês estão a apontar para a salvação. Porque se acham que vão ser a salvação de alguém, vão falhar. Já estão a falhar. O nosso papel não é levar a salvação às pessoas, é apontar para a salvação. Quem leva a salvação às pessoas é o Espírito do Senhor. E às vezes colocamos pesos grandes demais nos nossos ombros e é por isso que desanimamos. É porque achamos que temos poderes que não temos. Quem leva a salvação, quem transforma a vida das pessoas é o Espírito Santo. Nós somos chamados a ser o quê? Testemunhas da luz. Agora reparem que a luz não depende de ser aceita pelo ser humano para ser luz. O Senhor não depende de nós para ser Senhor. A luz é luz. Pode ou não ser recebida. E aqui há algo importante que nós somos chamados a compreender, nomeadamente se temos pouco conhecimento bíblico. A fé não começa quando ganhamos um grande conhecimento teológico. A fé não começa quando nós lemos a Bíblia de fio a pavio e a conhecemos toda. Hoje em dia há faculdades de teologia que têm pessoas que ensinam teologia e que não creem no Senhor. E hoje conhecem a Bíblia melhor do que nós. A nível de texto escrito. Não é isso que faz de nós homens e mulheres com uma grande fé. O que faz de nós homens e mulheres com uma grande fé é quando prestamos atenção às testemunhas que vêm do Senhor. É quando olhamos para as testemunhas que vêm do Senhor e vemos para onde é que elas estão a apontar. E estamos disponíveis para seguir o caminho que essas testemunhas nos trazem. E no fundo é isso que é a Bíblia de fio a pavio. É uma história de testemunhas do povo de Deus a testemunhar quem é Deus. No fundo é isso que é a nossa história. É por isso que estamos aqui, porque houve alguém na nossa história que foi testemunha e que nos transmitiu a fé em Cristo. Que apontou para a luz. É esse o nosso papel, apontar para a luz. Todo o ser humano vive à sombra de profundas perguntas. Quem sou? Porque estou aqui? Qual é a razão da minha existência? Porque é que eu estou a passar o que estou a passar? Onde é que está Deus no meio de toda esta história? E podemos procurar as perguntas no nosso telemóvel. Podem ir ao ChatGPT e perguntar: explica-me o que é que eu estou a fazer nesta vida. E ele vai dar uma resposta. Tal coisa que a inteligência artificial dá é respostas. Podem procurar um bom livro de psicologia e tentar descobrir a razão mais profunda da vossa existência. E ele vai dar uma resposta. Mas só vamos encontrar realmente satisfação quando o buraco cai no nosso coração for preenchido pela glória do Senhor. E nada vai preencher esse buraco a não ser a glória do Senhor. Tudo o resto vai retirar de outras partes que já estão ocupadas, coisas que estão para encher com esse conhecimento. Mas a parte que está reservada à glória do Senhor só vai ser preenchida pelo quê? Pela glória do Senhor. E o texto continua. Versículo 10 e 11. Esteve neste mundo que foi criado por Ele, mas não o conheceram. Veio para o seu povo e os seus não o receberam. Esta deve ser dos versículos mais tristes que nós podemos testemunhar. E estou a testemunhar mesmo na nossa história, como homens e mulheres. Pessoas que estão ao nosso lado, ou mesmo até cada um de nós, em um determinado momento da nossa história, em que temos a possibilidade de ver e reconhecer Jesus e não o fazemos. O problema
é que muitas vezes queremos respostas, mas não estamos dispostos a olhar para o único local que nos vai dar a resposta que nós precisamos. Estava neste mundo que foi criado por Ele, mas não o reconheceram. Veio para o seu povo e os seus não o receberam. Este é o drama que vivemos hoje. O Criador tenta entrar dentro da sua criação. O Criador vem ao nosso encontro dentro daquilo que criou e mesmo assim nós não queremos que Ele esteja perto de nós. Isto repete-se desde Gênesis. Deus caminha com o ser humano no jardim. E o ser humano, no jardim, quando tem uma possibilidade de ter proximidade, de ter uma relação de escuta, de amizade profunda, rapidamente o ser humano decide que não quer essa proximidade porque quer tomar as suas decisões. E como quer tomar as suas decisões, não pode estar diante daquele que tem todas as decisões tomadas. Todas as melhores decisões que podiam ser tomadas. Isso parece que nos tira a liberdade, porque nós achamos que liberdade é fazer o que nós queremos. Mesmo hoje nós achamos que liberdade é fazer aquilo que nós queremos. Isso não é liberdade. Isso é viver debaixo do jugo do pecado. Liberdade é poder fazer tudo aquilo que Deus quer para nós. É a liberdade de dizer não, eu não vou fazer aquilo que me afasta do meu Pai. Só que desde Gênesis que o ser humano acha que liberdade é fazer aquilo que ele quer. E então o que aconteceu em Gênesis foi um afastamento gradual de Deus. E ao afastar-se de Deus, o ser humano começou a corromper-se e a corroer-se a si mesmo. Deus está presente, mas já não é reconhecido como Deus. Até que chega a Noé e aí há o descalabro total. Mais tarde, quando Deus liberta Israel do Egito, o povo experimenta os milagres, experimenta a transformação, experimenta cura, experimenta algo grandioso. O mar abre-se, não sei se algum de vocês já teve essa experiência de passar pelo rio Tejo sem sair pela ponte. E mesmo assim, o ser humano, depois tendo provisão e direção, mesmo assim, depois de no deserto não morrer de fome nem de sede, mesmo assim, o ser humano diz, não, obrigado, Senhor, eu não vou fazer o que tu queres. O meu plano para mim é melhor que o teu. Aquilo que eu estou a pensar, agora estás-me a mandar entrar num sítio onde há gigantes. Oh Senhor, eu tenho um plano melhor. Estou tão bem aqui. E o que é que o povo faz? Afasta-se de novo de Deus. Afasta-se de Deus porque não quer, não consegue confiar a sua vida ao seu Deus. Muitas das nossas decisões não têm a ver com o facto de nós sabermos que Deus existe ou não. Tem a ver com o facto de nós confiarmos em Deus ou não. Nós podemos saber que Deus existe, que Ele tem poder, está escrito na Bíblia. Até conhecemos casos de homens e mulheres que viram a sua vida transformada de alguma forma. Até pode ter acontecido connosco. Mas quando Deus nos pede para sermos testemunhas da luz, aí é diferente, porque aí temos que confiar e temos que caminhar o caminho que Ele já trilhou para nós. E aí torna-se difícil. Torna-se difícil apontar para a luz quando nós temos os nossos planos. Reconhecer Jesus não é saber que Ele existe, só quem Ele é. Isso um ateu consegue fazer. Reconhecer Jesus é deixar que Ele diga quem nós somos. Como é que Jesus hoje te definia? Se estivesse a falar com Jesus, como é que Ele dizia quem tu és? O problema é que isso é assustador. Porque quando nós falamos de nós próprios, arranjamos floreados, arranjamos uma visão bonita, eliminamos as partes que não gostamos e somos excepcionais. Ou então só vemos as partes negras e somos uma miséria e não conseguimos ver as partes
nos quais Deus nos dá dons e talentos. O problema é que diante de Deus tudo isso desaparece porque não precisávamos dizer nada. Ele próprio vê quem nós somos. E é isso que nos assusta diante de Deus. É saber quem nós somos. Diante de Deus nós estamos completamente despidos. Diante do Senhor nós estamos despidos. Nós não temos a armadura que nos proteja de quem Deus é em nós. Então há um problema que nós temos que enfrentar, mas se não reconhecemos esse sentido, se não conseguimos olhar para o nosso Deus, o que nós estamos a tentar fazer é produzir em massa uma religiosidade que é bacoca, vazia. Nós oramos, lemos a Bíblia, ajoelhamos-nos, cada vez menos, louvamos, cantamos, vamos à igreja, e na segunda-feira é segunda-feira, é dia de trabalho. Fechamos a porta da igreja, voltamos a abri-la na próxima atividade da igreja. E isso leva-nos invariavelmente a um vazio interior terrível, porque não é possível nós deixarmos Deus na igreja. Isso era o que o povo fazia. E invariavelmente acabava por se afastar de Deus e por ficar vazio. Porque deixaram de haver testemunhas que apontavam para a luz, constantemente, dia após dia. Pensem na Torre de Babel. As pessoas diziam, vamos construir algo enorme que tenha o nosso nome. O nosso nome vai ficar conhecido sobre a face da terra. Vou ser provocatório agora. O nome da nossa igreja vai ficar reconhecida em Lisboa. Temos que ser sinceros, muitas vezes é isso que procuramos como igrejas, que a nossa igreja seja tão extraordinária que o nome da igreja fique reconhecido na cidade. Só que isso aponta para o mérito, pela capacidade que nós temos de construir alguma coisa. A única coisa que nós devíamos querer que fosse reconhecido sobre a cidade de Lisboa é o nome de Cristo. Quanto muito a sua igreja sobre a face da terra. O seu reino a crescer. Que bom será quando tivermos mais locais como os sábados à noite na Acra espalhados sobre a cidade de Lisboa. Onde o nome de Cristo é falado pessoalmente, cara a cara, com as pessoas. Quando a luz não nos define, define-nos o desempenho. Quando não é Jesus a definir-nos, é aquilo que nós fazemos que nos define. Quando não pertencemos a nada, passamos a querer produzir para dar sentido à nossa vida. Quem é que já teve a cultura da produção? Eu não vou perguntar quem tem agora. Quem já teve, que pode incluir agora. Poucos, mesmo assim, não está mal. Quem é que já teve esse desejo de querer produzir porque achava que seria extraordinário? Muito tempo. Muito tempo. Chamamos a atenção. Olhem para as crianças e para os adolescentes. Porque eles estão a ganhar muito mais cedo esse desejo e essa necessidade do que nós ganhamos. Hoje é muito fácil, no primeiro ciclo e até no segundo ciclo, nós dizermos às nossas crianças, se eles não produzirem, eu não vou ser ninguém. Isso é a mentira do diabo a falar pela nossa boca. Não é verdade. Nós estamos a mentir, estamos a ser usados pelo diabo para levar os nossos filhos à condenação. Não é isso que vai fazer nunca uma criança ou adolescente ser uma pessoa realizada. A única coisa que vai fazer as nossas crianças e adolescentes serem pessoas realizadas é a intimidade que eles vão ter com Jesus. Podem ser varredores de rua. Podem ser padeiros. Podem ser o que quiserem. Nunca será a produção. Só que nós fomos habituados a que isso era assim. Então, muito cuidado com aquilo que nós dizemos. Porque podemos estar a encaminhar a próxima geração para um local onde nós estamos, não gostamos, mas estamos que eles têm que estar no mesmo sítio. O texto continua. João 12, 1:12.
Mas todos, o quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Bastava confiarem nele como um Salvador. Este mês muda tudo, é uma coisa extraordinária, porque deve ser das palavras mais importantes. Até agora nós vimos aonde nos leva o facto de nós não seguirmos Deus, rejeitarmos a luz, mas agora há um mas a todos os que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Este mas é realmente extraordinário, mostra que a rejeição não é o fim da história. Até hoje podes ter rejeitado o Senhor, podes ter rejeitado a luz, mas não tens que terminar aí. A história não termina aí. A história nunca vai terminar aí para nenhum de nós até o dia em que formos chamados pelo Senhor. Estamos sempre a tempo de mudar. A questão vai ser se nós vamos querer viver a nossa vida, a nossa maior parte da vida, debaixo de uma procura insana que nos leva a lado nenhum, ou se queremos tentar viver a nossa vida à luz do Evangelho da salvação, que é Cristo o Senhor. E quando isso acontecer, se nós escolhermos viver à luz de Cristo, o que o texto diz é que nós vamos ganhar a possibilidade, vai-nos ser dada a possibilidade de sermos o quê? Filhos de Deus. Esta é aquela altura em quem já tem Deus como Pai, que pode dizer, eu não sei quem é o teu Pai, mas eu sei quem é o meu, e Ele é grandioso. Ele é grandioso. Receber é uma palavra simples, mas muito difícil. Nós estamos habituados a produzir. E quando alguém nos oferece alguma coisa, nós achamos que estamos a ser enganados. O que é que a pessoa quer de volta? Eu vou ficar a dever um favor. A pessoa está a fazer isto porque tem pena de mim. É tão difícil dizer só obrigado. A nossa mente está tão distorcida, estamos tão longe do molde de Cristo, que receber alguma coisa é quase uma ofensa. Quando o próprio texto nos diz que Jesus teve o ministério que esteve, porquê? Porque desde o início recebeu ofertas das pessoas que estavam à sua volta. E nós hoje ficamos ofendidos. Achamos que a pessoa nos está a diminuir. Achamos que as pessoas nos acham inferiores. Se acharem, glória a Deus por isso. Temos que diminuir para Cristo crescer. E se não conseguimos aceitar e receber, dificilmente vamos conseguir aceitar o Senhor, porque Ele é-nos dado. Quando nós não merecíamos nada, Ele é-nos oferecido. Então tenham muito cuidado. Se não conseguem ter uma vida assim com a pessoa que está à vossa volta, de certeza que estão a ter essa relação com Deus e conseguem receber o Deus que é dado sem vos pedir nada em troca, é porque é muito provável que estejam a receber o Senhor, e não duvido que o estejam a receber, mas estejam a pensar como é que eu vou poder retribuir isso. E não há nada que possam fazer para retribuir. A única coisa que podem fazer é viver à luz daquilo que recebem. Abraão não conquistou a promessa. Se Abraão tivesse de conquistar a promessa, nunca seria dada. E leiam a história de Abraão. Coitada de Sara, que foi oferecida para a cama de outro homem. Israel não conquistou a liberdade. Porque se tivesse conquistado, não tinha saído do Egito. O coração de Israel estava completamente perdido. E mesmo antes de sair, já estavam a voltar contra Moisés. Mas olha, viu o que é que tu nos fizeste? David não se fez rei, foi ungido. Porque se dependesse daquilo que David iria fazer, ele estaria preso para o resto da vida. Porque o consciente mandou matar alguém e isso daria prisão ou pena capital. A lógica humana é sempre mudada pela presença do Senhor e é isso que hoje vos chama a ter atenção. A nossa lógica de mérito, de conquista, de nós sermos luz, de nós fazermos alguma coisa, Deus pega nela, amassa, joga fora, tira o coração de pedra e tenta colocar um coração de carne. João diz que aos que recebem,
Jesus, é-lhes dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Amigos, é-vos dado o direito de se tornarem filhos de Deus, filhas de Deus, se aceitarem Jesus como Senhor da vossa vida. O que é que significa ser Senhor de alguém? É ter autoridade plena sobre a vida de alguém. Não é saber que Ele existe. Não nos é dito, se vocês souberem que o Senhor existe, se souberem que Ele faz milagres. Não é isso que o texto diz. Isso não é aceitar o Senhor. Aceitar o Senhor é dar autoridade ao Senhor sobre a vossa vida, sobre as vossas decisões, sobre os vossos sentimentos, sobre os vossos passos. Quando isso acontecer, e somente aí, serão filhos e filhas de Deus. Não porque o conquistam, mas porque vos foi dado em Cristo Jesus. Então, João antecipa um mal-entendido no versículo 13. Diz: esses nascem de novo, aqueles que aceitam Jesus e se tornam filhos de Deus. Esses nascem de novo, não no corpo nem de geração humana, mas pela vontade de Deus. Ou seja, quem deposita a sua fé no Senhor não alcança a posição por mérito. Alcança a posição porque lhes é dado como um dom. É um dom que é dado. Isso atravessa também toda a Escritura. Isaac nasceu de quê? Da promessa. Não nasceu da capacidade de Abraão reproduzir. Não foi isso que fez Isaac nascer. Foi a promessa. Samuel não nasceu da graça, nem do planeamento. Não nasceu do planeamento de Ana, nasceu da graça do Senhor. Ana deve ter planeado o nascimento de mil e uma maneiras, mas nasceu de quê? Da graça do Senhor. O povo de Israel não foi escolhido por ser grande. Ele foi escolhido por quê? Porque era o mais pequeno dos mais pequenos. Não é uma questão de mérito. É uma questão de graça, de dom. Quando a identidade é recebida, a vida deixa de ser uma fábrica de resultados. Deixa de querer produzir. Não é que não construam uma vida, não é que não tenhamos que trabalhar, mas se o nosso foco de vida é a produção, nós vamos falhar. Porque nunca vai ser suficiente. Agora, se o nosso foco é a questão de sermos filhos e de querer que os nossos filhos também sejam filhos, e que haja uma cultura que nos rodeia, que conheça Jesus como Senhor e Salvador e que aceitem o Senhor como Senhor e Salvador, isso tem que poder transformar uma sociedade. Tem que poder transformar a nossa vida, a vida das nossas famílias e daqueles que nos rodeiam. Então, muitos cristãos vivem cansados porque tentam viver como empregados numa casa onde já são adotados como filhos. Temos que retirar de nós a mentalidade de empregados, porque nós somos filhos. Vocês não são empregados do Senhor. Vocês não têm que fazer nada para conquistar o amor do Senhor. Somos filhos, devemos viver como filhos na casa do Pai. Lembram-se da parábola do filho pródigo? Eu digo-vos sempre muitas vezes, o objetivo da parábola do filho pródigo não é nós, em algum momento, nos definirmos como o filho mais velho ou o filho mais novo. Porque às vezes nós éramos o filho mais novo, que se afastou, mas agora também somos o filho mais novo, que chegou a casa em arrependimento. A história não conta isso. Nós não sabemos como é que acaba a história do filho mais novo. Ele no dia a seguir pode ter feito as malas e ido embora outra vez. O objetivo da parábola do filho pródigo é recordar que o nosso papel é olhar para o Senhor, olhar para o Pai e ser igual a quem? Ao Pai. Não é ser igual aos filhos. Os filhos estão lá para dizer, em algum momento da nossa vida nós podemos agir como aqueles filhos. Mas o objetivo final é deixar de sermos filhos e passarmos a ser iguais ao Pai. Sermos testemunha do Pai. Ter autoridade e agir de acordo com o Pai. E o texto termina, versículo 14. A palavra tornou-se homem e viveu aqui na terra entre nós, cheio de amor e perdão e cheio de verdade. E vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Este é o culminar deste texto.
Deus não resolveu o problema da intimidade à distância. Ele saiu do seu trono, veio ao nosso encontro em Cristo Jesus, aproximou-se da nossa condição, tomou consciência total da nossa condição, assumiu o nosso corpo, entrou no nosso tempo. Ele delimitou-se com o tempo. Ele permitiu que o seu corpo, que não sofria de composição, passasse a decompor-se, a sofrer. Ele auto-impôs limites, que fez com que um Deus que não sofre fisicamente passasse a sofrer fisicamente. Para quê? Para que tu e eu pudéssemos regressar a casa. Não nos chamou para subirmos até Ele, a construir torres de Babel, através do mérito. Ele veio ao nosso encontro para que assim nós pudéssemos, sem fazer nada, chegar à casa do Pai. Isto ecoa por toda a história. No deserto, Deus habitou entre o seu povo. Quando o templo foi criado para quê? Para que se pudesse ver Deus face a face. Mas era só o sumo sacerdote uma vez por ano. Em Jesus, todos nós podemos ver Deus face a face, todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Vejam o privilégio. Nós às vezes olhamos para o Antigo Testamento e mesmo para os discípulos antes da morte e não compreendemos o grande privilégio que nós temos hoje. Nós podemos ver Deus face a face. Como? Olhando para Jesus. Nenhum de nós pode dizer que não conhece Deus. Quem olha para o Filho vê quem? O Pai. Porque a autoridade que o Filho tem é a mesma autoridade que o Pai tem. Então, amigos, ser filho não é o fim do caminho. Nós não nos tornamos filhos e acabou. Ser filho é o início da história. Quando aceitamos o Senhor, tornamos-nos filhos e passamos a caminhar de acordo com aquele que nos chama a ser testemunhas da luz, que é Cristo, o Senhor. Então, a Bíblia fala de maturidade como este caminho. A maturidade espiritual nasce a partir do momento em que sabemos que somos filhos, ganhamos consciência que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e passamos a treinar para moldar as nossas decisões de acordo com a vontade do Senhor. Não vai acontecer de um dia para o outro, mas vai começar a haver uma mudança. E quanto mais nós treinarmos, mais maduros nós seremos. Por isso é que eu vos digo, se conhecem pessoas maduras na fé à vossa volta, não as deixem nem por um momento. Não se afastem delas. Porque o caminho para lá chegar foi grande. A fragilidade, a vulnerabilidade porque tiveram que passar foi imensa. As quedas foram muitas para uma pessoa poder dizer que é sábia e madura na fé. Então, se têm pessoas assim na vossa vida, aproximem-se delas e não as larguem como lapa. Mas o vosso objetivo não é só olhar para elas. É um dia vocês serem essas pessoas para as pessoas que estão à vossa volta. É serem luz, onde quer que estejam, a apontar para a salvação, que é Cristo o Senhor. Terminamos sempre com um pequeno desafio. Como ser cristão à segunda-feira? Ao domingo isso parece fazer tudo muito sentido. O problema é a segunda-feira. Eu acho que Deus devia ter feito só domingos. Se tivesse feito só domingos, tinha resolvido a questão. Segunda-feira. No dia da manhã vocês vão viver momentos em que vão viver alguma coisa vos vai criar ansiedade. Quando a ansiedade vier, lembrem-se da gratidão. Substituam a vossa ansiedade por um ponto de gratidão. No vosso trabalho, vão ter aquele momento em que vos vai apetecer sair da sala. Lembrem-se de um ponto de gratidão nesse momento. Comecem o dia da manhã dizendo: sim, eu sou um trabalhador, sou um estudante, sou mãe, sou pai. Mas comecem com a afirmação: eu sou um filho, uma filha de Deus. Comecem o dia a recordar quem realmente são. Quando tentarem
comparar-se com alguém, porque vai haver um momento em que se vão tentar comparar com a produtividade do vosso colega, com aquilo que a outra mãe ou o outro pai faz, quando abrirem as redes sociais e quiserem passar férias onde a outra pessoa está a passar, quando se tentarem comparar, troquem isso por comunhão. Procurem alguém para ter comunhão. E aceitem o vosso estado no processo de crescimento atual. Atualmente, em que processo estão? Em que fase do processo estão? Estão já a aceitar o Senhor como vosso Senhor e Salvador? Se aceitaram, já lhe deram autoridade sobre a vossa vida? Se não deram, porque é que ainda não deram? O que é preciso para dar? Tenham consciência do estado da vida espiritual em que estão. Só assim podem caminhar rumo à maturidade espiritual. Vamos ter um tempo de oração. Eu depois vou passar mais alguns no grupo da igreja, mais alguns desafios para a segunda-feira e também as perguntas para os grupos familiares ou para os cultos familiares. Mas vamos ter um tempo de oração. Hoje é um momento bonito porque vamos convidar os nossos amigos que foram eleitos em Assembleia Geral a vir à frente para impormos mãos sobre eles. E vamos consagrar as suas vidas também nesta hora. E fazemos isso como igreja, como corpo de Cristo. E assim também preparamos-nos para a mesa do Senhor. Para o momento em que partilhamos, não comparação, mas comunhão uns com os outros. Vamos orar?